Oi, gente, esse é o ArchiCast número 162, meu nome é Adilson e hoje a gente vai falar sobre a crítica em arquitetura. O tema pode parecer complexo e, na verdade, ele é. Jornais e revistas de grande circulação possuem colunas especializadas sobre culinária, gastronomia, moda, comportamento, saúde e beleza, artes, teatro e cinema. No entanto, os temas de arquitetura e cidade ficam apenas nos especiais de fim de semana para divulgar alguns lançamentos da indústria do design de produto, da construção civil e do mercado imobiliário, ou até mesmo para mostrar a nova morada de alguma celebridade. Incentivado por alguns artigos publicados no ArcDaily, na verdade 5 deles, que tratam do problema da crítica da arquitetura, a gente levantou aqui uma questão tão importante para o crescimento e debate sobre a nossa profissão. Num mundo onde a informação é vasta e a crítica pode ser, e é feita, por qualquer pessoa em uma rede social, como o Instagram ou TikTok, qual a relevância da crítica especializada? E outros críticos, menos embasados e até bem-humorados, devem ser desconsiderados? Para esse passeio por esses questionamentos, a gente está aqui hoje com 2 pessoas que falam sobre crítica e gostam desse assunto. Primeiro, deixa eu apresentar aqui o Gabriel Kogan. Ele é arquiteto e crítico, formado pela FAUSP, foi professor convidado da Tokyo Tech em 2021 e é professor da Escola da Cidade, colaborou com a Folha de São Paulo, a U e a japonesa Amaizu, e integra o júri do troféu APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, e atualmente é doutorando da FAUSP sobre relações entre arquitetura brasileira e japonesa. Bom dia, Gabriel. Obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, boa noite, né? Eu tô aqui no Japão. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um grande prazer estar aqui de novo. Pô, a gente que agradece você falar aí do Japão para conversar um pouco sobre arquitetura. Bom, tá aqui também o Caio Dias. Ele é arquiteto, mestre em paisagem urbana pela Politécnica de Milão e sócio proprietário da Projetar, que é o portal de concursos voltados para estudantes e jovens profissionais de arquitetura. E aí, Caio, tudo bom? Olá, pessoal, tudo bem? Fala, Rafa, fala, Dilson. Gabriel, é um prazerzão estar dividindo esse espaço contigo. Vamos lá. Pra mim também. Bom, para conversar com os dois, tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Opa, tudo beleza? Boa noite, Caio. Bom dia, Gabriel. Prazer tê-los aqui aí, feras no assunto. Eu tenho certeza que a gente vai poder ter boas conversas aqui. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite. Isso aí. Então a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Opa, beleza? Tudo certo. Bom, Rafa, dá aquele recadinho para as pessoas que querem entrar em contato com a gente. Pois então, mandando um e-mail para contato@archicast.com e também acessando as nossas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, Twitter. O Instagram é o que a gente usa mais, né? A gente está um pouco mais ativo. E além disso, temos canal no YouTube e canal no Telegram, né, Adilson? Exatamente. Para vocês acessarem o nosso YouTube, inclusive o último episódio que a gente lançou sobre Brasília, é um especial que a gente fez para o YouTube, então acesse lá, youtube.com/archicast. E se você quiser entrar no nosso canal lá no Telegram, é só acessar t.me/archicast. A gente está esperando por vocês. Isso aí. E a Roca Cerâmica, a nossa parceira, tem um recado para você. A Roca Cerâmica é a primeira indústria de revestimentos cerâmicos nacional a investir na análise de ciclo de vida, um estudo muito importante para monitorar impactos de seus processos e produtos no meio ambiente. Com isso, profissionais que usam determinados produtos Roca Cerâmica podem obter pontuação para certificações sustentáveis, como a certificação LEED. A Roca possui diversas práticas de sustentabilidade alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável. E aqui vale citar algumas. Mais de 60% da matéria-prima é extraída no Paraná, estado em que ficam as fábricas da Roca Brasil Cerâmica. 100% da água da linha de produção é tratada antes de ser reaproveitada ou devolvida. E as embalagens são 100% recicláveis, com pallets feitos com madeira de reflorestamento. Visite o site da Roca Cerâmica e tenha mais informações, com um relatório de análise do ciclo de vida dos produtos, em rocaceramica.com.br/sustentabilidade. Bom, se você não quiser ouvir os comentários do episódio passado, é só pular para 7 minutos e 33 segundos.
Rafa, a gente tem um e-mail que chegou pra gente, né? Isso aí, a gente tem um e-mail aqui do Super Murilo Bonder. Desculpe o trocadilho aí, Murilo. Seguinte, ele escreveu assim: E aí, pessoal do Hackcast, primeiramente queria parabenizar e agradecer por esse projeto fantástico que vocês têm, sou muito fã. Agora queria deixar uma sugestão de assunto, não sei se vocês gostam ou acompanham futebol. Sim, gostamos e acompanhamos. E somos sofredores. A gente fala várias vezes aqui, pois é. Mas seria fantástico um episódio sobre estádios clássicos e novas arenas no Brasil, falando sobre os arquitetos que os projetaram e suas características. Desde já, obrigado pela atenção. E tem um PS aqui: se acabarem fazendo episódio sobre o assunto, falem sobre a Vila Belmiro do meu peixão. Isso aí, Murilo. Aqui, a gente já falou sobre isso aqui, não no episódio, mas já falamos em algum momento que precisamos fazer um episódio sobre estádios, sobre arquitetura esportiva, então isso tá aqui na nossa lista de temas, né, Adilson? Sim. E tem muita história boa, muita história bacana. Eu, inclusive, tenho uma história super bacana com o Pacaembu, não sei se a Adilson chegou aí. No Pacaembu tinha alojamento, então quando a gente fazia viagem pra São Paulo e tal, excursão de faculdade, a gente dormia no Pacaembu. Nossa, lembranças muito boas. Você ficou no alojamento do Pacaembu? Sim, quando você viajou? Alojamento do Pacaembu. Olha só, não sabia dessa não. Muito legal, lembranças. E você, Adilson, tem lembranças aí com estádios? Cara, com estádio, lembranças péssimas. A última vez que eu fui no Maracanã, no antigo Maracanã, foi pra ver o Flamengo na Libertadores. E o Flamengo levou uma bordoada, acho que de 3-1 do Boca Juniors. Nossa, foi uma merda. Mas enfim, voltei ao Maracanã depois. Não voltei ao Maracanã depois, eu tenho que voltar ao Maracanã. Na verdade eu voltei, mas pra ver show, não foi pra ver futebol. Show de rock. É show de rock, exatamente. Mas preciso voltar ao Maracanã para ver um show de bola, né? Opa, show de bola. Show de bola. Exatamente. Bom, só dar um disclaimer aqui antes de vocês irem pra ouvir o episódio. Esse episódio tá bem grande, eu acho que é um dos maiores episódios que a gente já produziu aqui, editado e tudo mais. Tem muito conteúdo aí pra vocês ouvirem, tem a gente falando a beça. Espero que vocês gostem, pelo menos, né, Rafa? Isso aí, tomara. Então, gente, ficamos por aqui. A gente se encontra na semana que vem. E como a gente não vai se encontrar antes do Natal, queria desejar a vocês todos um bom Natal, que passem com as suas famílias, com segurança, com todo amor que a família tem pra dar. Isso aí, muita luz aí pra todos vocês. Galera, a gente vai ficar por aqui. Bom Natal a vocês e bom cast. Valeu! Essa pauta aqui pra gente é uma pauta que é um pouco complexa, porque o assunto sobre crítica, ele também vai pra várias vertentes, é bastante complexo. Mas a gente podia estabelecer aqui o que a gente pode chamar de crítica de arquitetura, né? A gente falou aqui na introdução sobre uma espécie de crítica, mas eu acho que a crítica ela é bastante abrangente, né? A gente pode entender, inclusive, o ensino de projeto como uma espécie também de um ensino crítico. Mas enfim, eu queria que vocês começassem a falar a respeito do que vocês consideram como crítica. Eu pensei em começar falando sobre uma história pessoal. Meu pai e minha mãe são arquitetos, né? Eu ia visitar prédios de arquitetura com 4 ou 5 anos, eu fui criado dentro desse meio, mas na verdade quando eu cheguei no final do ensino médio, né, colegial na época, eu gostava muito de escrever e eu queria basicamente trabalhar com jornalismo. Naquele momento tinha uma lei, eu não sei se vocês lembram disso, mas tinha uma lei que para você escrever como jornalista em jornal, em revista, você tinha que ter o diploma de jornalismo. Entrava, saía, e os cursos tinham sido estruturados um pouco em função disso, e eu achava que, além de ter uma graduação em jornalismo, eu precisava ter uma graduação em uma outra coisa, por exemplo, história, ou enfim, ciências sociais, alguma outra coisa, e desse um outro conteúdo que eu não ia ter num curso que naquele momento era bastante protocolar. E eu desisti de fazer jornalismo justamente por causa disso, porque eu falei, pô, eu tô saindo agora do ensino médio, vou ter que me deslocar pela cidade para fazer 2 cursos, minha vida vai ser extremamente complicada ano que vem, eu nem sei como vai ser esse processo todo. E daí eu resolvi fazer arquitetura, né, porque, enfim, eu tinha esse convívio desde quando eu nasci, mas a razão principal, eu não acho que não era nem essa, era porque eu queria uma coisa muito ampla, eu queria fazer arquitetura na FAU, na USP, porque eu achava que isso era a coisa mais ampla, uma forma de empurrar com a barriga, né? Tem aquela máxima que a USP forma até arquitetos, né? Inclusive, se eu olhar para todos os meus colegas, muitos poucos deles acabaram indo realmente para a área de arquitetura e projeto. Então foi uma forma de postergar minha decisão e ter uma formação mais abrangente. Mas eu tinha esse desejo com o jornalismo, e logo
logo no primeiro ano da faculdade, eu comecei a escrever revistas. Naquele momento, eu comecei numa revista muito boa, por acaso. E, geralmente, a gente sempre começa por baixo e depois eu acabei indo para baixo mesmo, mas a primeira revista que eu escrevi era uma revista muito boa, que era da MTV, era um projeto editorial da Mônica Figueiredo, uma pessoa que tinha vindo da Capricho, super respeitada no meio jornalístico brasileiro, e ela era editora dessa revista da MTV, que tinha um projeto gráfico incrível, tinha excelentes colaboradores. Eu tinha uma espécie de colunazinha lá, eu tinha 18, 19 anos, escrevendo para um público que provavelmente tinha a minha idade. Eu ter escrito uns 6, 7 textos para essa revista, não lembro muito bem. Então, na verdade, eu até brinco que eu me tornei jornalista antes de me tornar arquiteto. E depois fui escrever para revistas especializadas. Naquela época não tinha tanto um jornalismo online de arquitetura, era mais impresso. O meu desejo era sempre de falar para o grande público, falar para jornal de grande circulação. E demorei muitos anos para conseguir chegar num jornal como a Folha de São Paulo. Acho que o primeiro artigo que eu publiquei foi em 2011, 2012, uma coisa assim, né? 10 anos depois dessa história que eu tô contando. É um processo lento, tudo isso. Essa minha formação como jornalista foi uma formação muito empírica. Uma coisa interessante que aconteceu nesse processo todo é que lá entre 2002 e 2003 não existia praticamente ninguém que escrevia sobre arquitetura em jornal e revista. Era um momento de vácuo total. Foi aparecendo durante esses anos, né? O Guilherme Wisnik, o Fernando Serapião, foram aparecendo outras pessoas, Vanessa Corrêa na Folha, o Francesco, foram surgindo pessoas junto comigo que começaram a escrever. Algumas apareceram antes de mim, outras, quando eu entrei no jornal, também começaram a se tornar colaboradores mais frequentes. O próprio Silas Martic, editor na Ilustrada, enfim, começou a ter uma rede de colaboradores escrevendo para o grande público. Agora, tudo isso para dizer que minha porta de entrada na crítica foi por meio do jornalismo. A gente já fala um pouco mais sobre essa questão, o que é jornalismo de arquitetura, o que é crítica de arquitetura, e que também eu sempre tive uma espécie de vida dupla. É o que eu tento mais cultivar na minha vida profissional, que é, um lado, uma relação com a prática, né? Trabalhar com a arquitetura, projetar, e outra com a teoria, que veio por meio do jornalismo, depois ensino de arquitetura, crítica de arquitetura, daí eu poderia dizer mais recentemente. Então, para mim, essa relação entre a prática e a teoria é fundamental, porque uma coisa ela acaba enriquecendo, contribuindo muito para o conhecimento uma da outra. Então, essa é a minha história pessoal, que é completamente relacionada com o tema de hoje, né? Então, eu, de alguma forma, me tornei antes um jornalista de arquitetura do que propriamente um arquiteto. E Caio, eu sei que talvez você não tenha uma história, porque você contou várias aqui já, mas como é que é o seu entendimento assim da crítica? Imagino que você leia também alguns artigos e goste de arquitetura e tem a sua própria opinião também. Eu acho legal isso ser externalizado de alguma maneira. Sim, e veja que coincidência, né? A primeira faculdade que eu fiz foi jornalismo, e eu fiz jornalismo e história por um tempo, fazendo jornalismo à noite e história de manhã. Como que eu não quis fazer? Exato, e eu cheguei à conclusão justamente que jornalismo não era para mim, justamente pela questão da legislação também. Minha mãe, que também é arquiteta, falou: Caio, entra para arquitetura, porque arquitetura você pode escrever, tem história, tem tudo aquilo e tal. E eu fiquei 1 ano e meio fazendo arquitetura e história, daí eu larguei a história e fiquei só na arquitetura. E daí eu comecei a me apaixonar, porque eu também entrei na arquitetura para escrever, porque eu sempre fui muito bom com textos e tal, mas daí eu descobri o projeto. E para mim o projeto é uma linguagem, né? Então aí eu entrei assim, de cabeça assim, na prática propriamente dita. Mas respondendo a tua pergunta, Adilson, eu tenho uma visão hoje, né, justamente por causa da Projetar, que foi uma startup que agora está desativada, essa visão com tecnologia sempre teve muito enraizada na nossa prática. Cada tempo tem a sua medida, né? Cada momento tem a sua metodologia de como fazer as coisas. Eu vejo que hoje a nossa crítica, ela pode abordar tanto o que nós estamos fazendo aqui, como o que eu faço na minha prática, o Gabriel faz na prática, ou o que, enfim, pessoas que não são necessariamente do ramo da arquitetura fazem nas suas práticas, né? Eu estava até pensando
pensando aqui um exemplo disso, né? Hoje a gente fala muito de lugar de fala e esses dias eu estava fazendo um projeto de um restaurante. Muitos insights vieram do chefe, porque ele não é o arquiteto, mas ele conhece como ninguém como que funciona e tem que funcionar todos os passos do dia a dia, entrada, cocção, né, lixo, etc. Então, isso para dizer que eu vejo hoje não só a nossa crítica, mas a nossa produção como uma coisa que dá a oportunidade para muitas pessoas que não tinham oportunidade antes de se expressar. Rafa, e aí? Quem sou eu aqui pra... assim, eu não tenho essa vivência como o Caio e o Gabriel, né, tiveram aí com o jornalismo, mas foi muito legal essa sua fala, Gabriel, que, assim, pelo menos colocou uma questão que eu não pensava, que é, o primeiro item da pauta, a gente estava falando um pouco sobre senso crítico, né, essa capacidade de você desenvolver uma postura observadora e tal, e você levar isso pra sua vida pessoal, seja ela prática ou pra escrita, e outra coisa é você expressar essa crítica, né, como uma antena aí, um para-raio de alguma coisa que tá ao nosso redor. Isso eu não tinha essa percepção, essa fala acho que deixou bem clara, assim, acho que, né, você tem essa capacidade de ser uma antena e reverberar essa crítica, de uma certa forma expressando o que deveria ser um senso crítico, né, e isso que o Caio falou, né, a respeito da prática projetual, né, da conversa com quem de fato vive os lugares, os projetos, eu acho que esse é um dos pontos principais, assim, para que de fato o profissional de arquitetura tenha uma postura, vamos dizer assim, correta, né, com nossa função social. Na verdade, acho que eu tenho para dizer um pouco isso em cima do que vocês falaram, mas assim, acho que essa medida, né, entre uma visão reflexiva sobre a prática e a prática em si é uma coisa que vem lá desde o livro do Vitruvius, lá no livro 1 ele já escrevia isso. Toda vez que a gente tenta repensar, né, o que é arquitetura, acaba chegando lá na ponta e isso já tem um pouquinho dessa fala de que só reflete se você pratica e você, né, na prática é necessária essa reflexão. Mas uma coisa é agora olhar ao redor e também expressar essa visão, essa postura quase que como um mensageiro, né, assim, eu não sou profundo conhecedor do jornalismo, mas essa capacidade de contar histórias, de se colocar no lugar do outro, né, no lugar de fala de outros, é uma postura que é muito difícil, assim, para várias profissões. Gostaria de dividir essa história do campo crítico em 5 grandes categorias. 3 delas eu considero que estariam dentro de um escopo da crítica arquitetônica e 2 eu acho que não. Começando por essas que eu acho que não, eu acho que tem um tipo de crítica que é quase que um palpite, um achismo, é o cara que está publicando lá um tweet ou uma opinião dele, seja no blog, no Facebook, Instagram. Eu acho que isso fica num campo de um conhecimento leigo que, enfim, pode trazer alguma coisa interessante, mas é quase uma roleta russa aí. Eu acho que não necessariamente tem um estudo, tem alguma coisa que vai ter uma permanência, né, ou uma relevância a longo prazo, vamos dizer assim. Tem um outro tipo de crítica, ele é bastante estudado, né, ele é bastante embasado, mas ele não tem objetivo como crítica da arquitetura em si, que é o ensino de arquitetura, né? Então, dentro, sobretudo das disciplinas de projeto nas universidades, você tem uma função exercida pelo professor de criticar o trabalho dos estudantes. Isso eu não acho que seja propriamente uma crítica de arquitetura, porque o objetivo final é o ensino de arquitetura, né? Eu, como professor, na Politécnica de Milão, eu estou vinculado a uma disciplina de projeto, e aqui e no Japão, onde eu estou falando agora, eu dei aula de projeto também. O objetivo para mim é o processo de aprendizado do estudante. Já vou chegar porque eu também gostaria de definir o que eu entendo como crítica, e daí acho que talvez fique um pouco mais claro por que eu acho que o objetivo ser o ensino não faz da crítica dentro da sala de aula propriamente uma crítica de arquitetura. E daí chegando nos 3 grandes grupos que eu considero que estão dentro da crítica, o primeiro eu já falei que é o jornalismo de arquitetura, mas eu chamaria de jornalismo de arquitetura porque é um método jornalístico, né? A gente sabe disso. Eu não acredito numa neutralidade de opinião, de informação, mas o jornalista ele tem que, por exemplo, ouvir todos os lados, ele tem que fazer uma apuração jornalística que segue alguns métodos e, na minha opinião, tem que ser publicado em órgãos de imprensa, né, de mídia que tenham credibilidade jornalística. Isso faz do jornalismo de arquitetura ou de qualquer jornalismo um jornalismo, senão ele corre o risco de ser rebaixado para aquilo que eu falei, de ser uma mera opinião, assim. Então você segue essa apuração, faz entrevistas, ouve os lados, tem que ter uma relevância de pauta para a contemporaneidade, né, para o momento, como geralmente passa pelo crivo de um editor, etc. E daí chegando naquilo que eu
identifica propriamente como crítica, né? Eu acho que o jornalismo incluiria nisso, mas daí tem outros dois grupos. O primeiro, para ser bem sincero, é o que mais me atrai, é a história de arquitetura como uma espécie de crítica. É uma crítica que se volta para a história. A matéria-prima a gente entender, para a gente iluminar algo que a gente não tinha visto, é a história. Daí eu acho que está aí a definição que eu entendo de crítica. O crítico de arquitetura, ou o historiador de arquitetura, ele consegue revelar algumas coisas que não estavam na superfície, trazer um novo conteúdo para aquilo, para aquele fato, iluminando os debates históricos, por exemplo, iluminando os personagens ou algo específico de determinada obra, ou alguma questão de relevância política, por exemplo. Que foge um pouco daquela ideia da história descritiva, né? De contar os fatos só, né? Eu acho que o Frampton é historiador crítico. O próprio nome do livro dele é História Crítica, né? Na verdade, assim como o jornalismo, a história tem seu método, né? O método historiográfico, a partir do estudo de debates historiográficos, por exemplo. Eu entendo que essa faceta da crítica, ela se vale da teoria e do método da história. O Caio pode falar melhor do que eu sobre isso. Eu me considero um historiador de arquitetura, gostaria, inclusive, de ser conhecido mais do que propriamente como crítico, que daí eu já vou chegar nesse último grupo. Por que eu entendo que há uma distinção? O crítico, geralmente, ele tem como matéria-prima questões relativas ao presente, problemas da contemporaneidade. Isso que não significa que ele não vai ir para a história. Ele vai para a história, mas há uma posição um pouco mais proativa desse crítico de arquitetura. São muito poucos os críticos de arquitetura que existem hoje no mundo, na minha opinião. Muito poucos no Brasil. Se a gente for para essa última definição, se a gente incluir esses três grandes grupos, né, o jornalismo, o historiador e o crítico, daí temos já uma quantidade um pouco mais considerável. Mas eu até entendo, daí só para criar uma polêmica, que há uma certa oposição entre a história da arquitetura e a crítica de arquitetura, justamente porque o método é diferente e isso acaba gerando uma forma de entender as coisas muito distinta. Desculpa, eu acho que eu tentei categorizar, não sei se fica muito esquemático isso, mas eu acho que é importante para a gente também conseguir começar a discutir também a partir de outros assuntos, enfim, porque é difícil definir tudo isso, né? Isso não está descrito em nenhum livro. Foi interessante, Gabriel. Deixa eu ver se eu entendi, assim, brincando aqui. A gente tem os palpiteiros, né? Vamos dizer assim, os que ensinam, os que estão na docência e o que você diz de fato que é a crítica baseada num vetor histórico. São esses três camadas? Exato. Eu me coloco como palpiteiro. Eu acho que o que vocês estão fazendo aqui é uma crítica, sim, talvez em alguns momentos mais tangenciando o jornalismo, outros mais tangenciando a história. Ele se constitui como um grupo de falas e de discussões. Eu acho que sim. Mas eu acho que é interessante também a gente olhar, voltando um pouquinho, por que o ensino de arquitetura, eu não sei se é exatamente uma crítica de arquitetura, porque o objetivo é ensinar, entendeu? E o objetivo não é iluminar uma questão do contemporâneo, alguma questão sobre um determinado projeto, estabelecer um critério político ou estético. É quase que um ciclo pedagógico ali fechado, né? A crítica e o aprendizado, eles se formam ali, né? Interessante. Legal essa categorização, muito legal. Pode ser que algumas pessoas considerem essa questão do envolvimento crítico ali do ensino uma espécie de crítica também, Gabriel? Você não considera o fazer ali da crítica dentro de sala de aula como uma crítica propriamente dita, né? Não, mas a pesquisa, por exemplo, em universidades públicas, dentro de laboratórios, sim, seria algo que caminharia em direção a essa história ou a crítica de arquitetura. Dentro da sala de aula, numa matéria de projeto, eu acho que talvez seja um pouco forçação de barra a gente falar que é uma crítica. Não que o professor não vá trazer, né, elementos de bibliografia e tal. Mas é uma outra posição, né? Um outro posicionamento. O objetivo é outro. Você diz então que existe uma visão, não sei se a palavra seria essa, mas uma visão historicista da arquitetura que não contribui para a crítica. É isso que você verifica, de certa forma? Talvez nas escolas de arquitetura ou não? O que eu entendo é que é o método historiográfico, né, que são os procedimentos geralmente usados pelos historiadores para a construção de uma ideia,
ciência, é uma quase ciência, né? Talvez até uma ciência mais propriamente estabelecida do que a própria arquitetura, a história. Mas eu não acho que o que você falou não deixa de ser verdade, assim, talvez exista isso. O que eu entendo é que justamente pelo método ser diferente, por a matéria-prima ser diferente, e às vezes até o próprio objetivo, existe um conflito entre o que seria essa história da arquitetura e o que seria crítica de arquitetura. São coisas um pouco diferentes. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, historiadores de arquitetura criticando alguns críticos justamente por não terem esse embasamento relacionado ao método histórico. Vice-versa, os críticos acusando os historiadores de ter, por exemplo, um distanciamento sobre as questões do presente, por exemplo, entendeu? Agora, uma coisa que eu acho que você estabelece, então, é de que a crítica arquitetônica ela é feita necessariamente por quem sabe no métier. Minimamente tem que ser um arquiteto. Por isso que eu falei que vocês só me convidam para umas enrascadas, né? Porque eu vim também aqui pro episódio sobre tradição. Porque, bom, mas você tá falando uma visão extremamente elitista sobre o que seria a história e a crítica de arquitetura. Olha, sinceramente, eu acho que é. No fundo, não é fácil fazer uma historiografia de arquitetura e é extremamente complicado fazer uma crítica de arquitetura. Isso demanda anos, décadas de pesquisa aprofundada. Até chegando numa outra questão que eu gostaria de falar, eu acho que a arquitetura, per se, ela não se sustenta. A gente precisa ir buscar em outras áreas. Eu sou um grande leitor de manuais enciclopédicos de história da arquitetura. Gosto muito de ler esses grandes compêndios e tal. Isso é o básico do básico. Isso é uma coisa que um historiador, um crítico de arquitetura tem que ter na ponta da língua, né? Os movimentos gerais, os nomes dos principais arquitetos, as principais obras. Agora, isso não leva nem a uma crítica historiográfica, nem a uma crítica per se, né? Uma crítica da arquitetura mais ligada ao presente. Quase que um ponto zero, assim, de começo. Daí, essa coisa que eu estava falando de não se sustentar, o que eu tenho observação sobre um movimento de 100 anos, mas o que eu tenho observado pessoalmente nos últimos anos é que eu acredito que os grandes historiadores e críticos, eles vão buscar na sociologia, eles vão buscar na psicanálise dados para construir um pensamento consistente sobre a prática e a história da arquitetura. Tentando ser mais específico, você, por exemplo, vai ter que ter um apoio dentro de uma teoria marxista ou justamente dentro de uma teoria freudiana psicanalítica ou dentro da teoria da antropologia, por exemplo, né? Então, ou mesmo de coisas talvez com nomes um pouco mais genéricos, mas um liberalismo clássico pode dar uma ótima base, uma crítica de arquitetura. Tenho a impressão que é necessário ir beber fora. Eu incentivo muitos meus alunos, meus estudantes, a pesquisarem outras coisas. É muito difícil construir um pensamento crítico da arquitetura só com a arquitetura. É muito árido isso. A gente precisa sair um pouco da nossa caixinha. E isso se manifesta também no discurso de muitos arquitetos, né? Quando você, falando da questão prática, né? Quando o arquiteto prático ele apresenta sua obra, seja, enfim, falas, palestras, etc., ele geralmente utiliza elementos que são os apoios do discurso dele, né? Da linguagem propriamente dita, né? E concordo contigo 100%, Gabriel. Conforme você foi falando, não consigo pensar em alguém que eu já tenha pesquisado, ou lido, ou ouvido, né? Que diga, não, a minha única referência exclusivamente é a arquitetura per se, né? É o desenho, enfim. Então, muito bonito isso, né? Juntando a questão da prática, nós projetamos algo que, depois de construído, a gente não tem mais controle, né? Então, ele passa a ser de todos, né? Enfim, obviamente tem um proprietário, mas todo mundo que passa na frente também tem uma relação direta com a edificação, né? A forma de se apresentar isso é muito interessante e também extremamente individual, né? Extremamente individual. Cada pessoa, e de novo, concordo plenamente contigo, né? Seja do lado da crítica quanto no lado da produção propriamente dita, eles buscam um viés que, inclusive, é a forma dele melhor explicar o que ele está vendo ou o que ele está produzindo, né? Eu me situei bem em algumas questões, assim, não sei se faz sentido tentando resumir, assim. De qualquer forma, o poder da crítica vem com saberes externos ao da arquitetura em si, né? Eu acho que isso que faz com que a crítica
crítica ganhe volume, né? Ganhe corpo, né? Como o Gabriel falou, né? E assim, você falando, eu fui me lembrando aqui de autores que eventualmente a gente passou por eles, assim, o próprio Edgar Morin, né? Também o Pierre Bourdieu, são autores também usados quando se discute o campo da sociologia, e tem a ver um pouco com isso que o Kai falou, né? Do impacto da arquitetura, não da arquitetura em si. Então acho que a crítica necessita absorver isso tudo. Então eu acho que essa é uma coisa que a gente sai daqui pelo menos com pequenas certezas, né? E o que eu achei bem interessante, essa questão que o Gabriel colocou, parte aqui da nossa pauta falava um pouco do ensino, né? Da importância desse senso crítico, da crítica no ensino. O Gabriel lançou luz aí de que não necessariamente o ensino é a crítica, mas se você tem um docente que tem uma postura crítica, ou que é um crítico, ele leva essas questões para dentro do ateliê, né? Então, podendo tornar esse processo mais rico e podendo fazer, né, com que quem está se formando na arquitetura depois se desperte para observar essa questão da crítica de uma forma mais ampla, que envolve método, né? E esse método, que é baseado na historiografia, né, de fato ele é algo complexo de ser assimilado, né? Não é algo simples. A pesquisa de cada professor, né, eu acho que isso constitui sim um campo crítico. O que eu estava falando era mais da crítica de projeto em estúdio. Eu acho que daí talvez seja um pouco de forçação de barra falar. Agora, a verdade que seja dita é que, infelizmente, daí é um tema para outro episódio aqui, mas infelizmente eu acho que o ensino de história e teoria da arquitetura está muito esvaziado em todas as faculdades pelo mundo. No Brasil, bastante. Isso é considerado quase que uma disciplina marginal e, enfim, ela foi um pouco corroída, porque tem uma coisa interessante, assim, isso é bem controverso que eu vou falar, tá? Eu não acredito que a arquitetura per se ela se sustente, mas a gente não pode deixar de ser arquiteto também dentro dessas faculdades. E o que aconteceu é que elas foram corroídas por uma pseudo-sociologia também, sabe? Porque ela virou só um estudo sociológico que abandona, por exemplo, o desenho como uma fonte primária do material. A gente estudar os projetos a partir de materiais gráficos, de fotografias, desenhos, projeções, etc. Isso a gente não pode perder, porque a gente é arquitetura, né? A gente está estudando arquitetura, a gente está fazendo arquitetura. Senão, talvez seria melhor realmente a gente ir para sociologia. Eu conheço algumas pessoas, alguns críticos que escrevem sobre arquitetura, mas que têm graduação em outras áreas. Isso é possível. Não necessariamente para vocês falar sobre arquitetura, você precisa fazer um curso de arquitetura. É um pouco difícil, é. Eu falo que a gente tem o arquitetês, né? Que a gente acaba entrando numa linguagem muito própria e a própria prática informa a teoria. Difícil você saber algumas questões da arquitetura se você não faz ela, né? Você não está no dia a dia de um escritório ou não tenha passado algum momento por isso. Infelizmente, eu tenho a impressão que o próprio ensino da história e da teoria está num momento de extrema crise, impactada muito por essa descrença que a gente tinha. Eu estou falando no passado porque eu acho que o coronavírus é uma mudança nisso, essa descrença que a gente tinha de que o espaço importa. O espaço, a gente chegou à conclusão na qual eu não considero muito precisa, de que o espaço não tem nenhuma importância. Tem importância são as relações abstratas e políticas que não se materializam no espaço. Isso não é verdade. Isso, na minha opinião, não é verdade. E a história e a teoria de arquitetura dentro das escolas acabou aderindo a essa ideia de forma absolutamente inconsequente, na minha opinião. Estudantes que chegam no 5º ano e não sabem quem é Mies van der Rohe, não conhecem os trabalhos do Le Corbusier, enfim, ou nunca leram os textos básicos. Isso, como eu disse, é o beabá, assim, é uma proto-história, uma proto-crítica, eu até diria. Não viram os desenhos desses autores, né? Tô lembrando aqui no último cast a gente recomendou uma tese que foi de um professor nosso. Ele estudou Brasília estritamente em cima dos desenhos do Lúcio Costa. E ele denominou isso de notações gráficas, né? Ele chamava, construiu essa visão em cima de notações gráficas. Muito interessante. Lembrei disso da sua fala aí. Os professores de história e de teoria de arquitetura, eles não tinham uma referência do que adotar como referência bibliográfica central, e eles basicamente escolhiam aquele livro A Nova Agenda da Arquitetura, da Kate Nesbitt. Vocês devem ter esse livro, depois ele ficou super esgotado, vale uma fortuna incalculável, mas tem PDFs circulando por aí e tal, sei lá. Esse livro, ele não é para ser adotado como um livro na íntegra. Isso é um erro absurdo
absurdo do ponto de vista de ensino. Ele é um livro, é um grande compêndio, a introdução é excelente, inclusive eu recomendo como bibliografia aqui para essa nossa conversa, porque ele tem a ver com tudo que a gente está falando, e ela faz uma categorização dos diferentes campos críticos, o que seria uma crítica, um campo crítico, o que seriam os outros autores, enfim, tem toda lá uma discussão. Agora, é impossível, eu consigo entender com profundidade adequada, talvez 20, 30% desse livro, porque o que acontece? Ele é um resumão aí de décadas e décadas de textos, e para você realmente entender aquilo que está sendo discutido, você tem que estudar, e aquele texto vai servir como um suporte. É um livro incrível para isso, mas ele não é um livro que você fala, chegar para um estudante de 21, 22 anos e falar, lê esse livro que vai ter uma prova. Chega a ser desumano isso, entendeu? Porque é impossível a gente entender esse livro. Então tem essa coisa de não ter muito uma linha. Pra você estudar história e crítica da arquitetura, você tem que ler muitas coisas diferentes, não um único livro. Eu sempre falo que tem que ter pelo menos 5, 6 referências bibliográficas num artigo de estudantes, e um artigo científico, talvez 20. Onde é que está a crítica arquitetônica hoje? O Gabriel comentou, né, e o Gabriel participou, né, de alguns jornais e revistas que fazem essa crítica, né, que relatam sobre a arquitetura, que escrevem sobre a arquitetura, mas no mundo hoje que está bastante pulverizado, onde é que a gente pode encontrar essa discussão? Aí nem tão a crítica, talvez, mas a discussão sobre a arquitetura, não só para que os arquitetos leiam, mas para que outras pessoas, um público geral, consiga ter esse contato. Porque isso tem um pouco a ver com a cultura, né, com cultura arquitetônica. Das várias discussões aqui que a gente tem, a gente viu que a gente está em tempos complicados para falar de arquitetura, no sentido de que a gente está achando que as pessoas pouco se importam com ela. Nós estamos num momento em específico, na minha visão, nós estamos num momento de transição entre um passado que já era muito mutável para algo ainda mais líquido, né? O que vai sair disso é difícil a gente saber. Apesar do Gabriel ter comentado sobre as escalas da crítica, né? Eu acredito que até as menos acadêmicas são válidas. Eu acho que elas têm o seu lugar e é importante ter o lugar delas, né? Você comentou, Adilson, na introdução do cast sobre as colunas nos jornais de outros temas, né? E com certeza a gente vê nessas colunas ou nessas diversas escritas algumas que são extremamente fúteis, rasas, vagas e em 50 tons de cinza, chegando até aquelas que são extremamente densas para o grande conhecedor, né? Inclusive a fala que a gente está fazendo aqui é uma fala relativamente suave, né? Para vários tipos de público diferente. A gente tenta, né? A gente vai conseguir uma outra coisa, mas vamos lá. Perfeito. A intenção é o que vale, né? Eu acho que daí, inclusive, a gente vai ver a métrica, né? Vocês têm como ver a métrica de quantas pessoas ouviram até o final de ter sucesso ou não no cast. Mas, de qualquer forma, é uma coisa positiva, na minha visão, a democratização de algumas coisas que antes eram consideradas sagradas. E, de novo, eu concordo com o Gabriel que fazer crítica não é para todo mundo. Eu acho que é um erro a gente dizer, qualquer pessoa pode falar sobre o que ela achar de uma disciplina tão complexa e densa, né? Porque ela agrega muitas outras disciplinas em si. Tem uma frase do Le Corbusier que eu acho que é sensacional, que diz assim, não existe o homem primitivo, que são os recursos primitivos, né? E daí, justamente trazendo para uma linguagem bem, enfim, democratizada, a música do Engenheiros do Havaí, que fala a mesma frase, que é que você que tem ideias tão modernas é o mesmo homem que vivia nas cavernas, né? Eu vejo com bons olhos o que está acontecendo. Isto é algo que lá na frente vai ter que, de alguma forma, enfim, de uma forma mais de cima para baixo, alguma coisa assim, direcionar o futuro do ramo da arquitetura, ou da crítica da arquitetura, ou das imagens da arquitetura, né? Acho que no último cast que a gente conversou, a gente falou justamente muito sobre o poder que o Pinterest tem nos alunos de arquitetura, muito mais do que um livro histórico, né? A gente comentou isso no último cast que eu participei. Se eu não me engano, não foi no último, foi no penúltimo. E essa é a minha preocupação que os professores de projeto também têm, né? Então, né, o Gabriel comentou das disciplinas teóricas, eu também tenho uma preocupação com as disciplinas práticas, por este lado. Por outro lado, eu acho que com essa democratização, a arquitetura, ele está muito mais na boca das pessoas. Se é da forma que a gente entende será melhor ou não, aí, enfim, acho que é uma coisa que cada um tem que julgar. Mas isso, para mim,
mim é algo legal. Eu concordo com você. O processo de criação da crítica, talvez ele não se democratizou tanto, mas o processo de se tomar conhecimento de textos críticos, isso sim, eu acho que se tornou mais democrático nos últimos anos. Eu até dei o exemplo do jornalismo brasileiro, por exemplo, a Folha de São Paulo, que em 2003 não tinha nenhum colaborador de arquitetura, ou tinha pessoas que colaboravam muito esporadicamente, e hoje, 20 anos depois, talvez tenha uma rede de 10, 15, 20 pessoas que poderiam escrever sobre questões de arquitetura. Então, quando vem, por exemplo, o Prêmio Pritzker, saem lá 4 ou 5 artigos, eu geralmente até publico alguma coisa quando sai, que eu acho que é uma oportunidade interessante para discutir com o grande público. Então, de fato, sim, eu acho que há uma democratização do acesso a essa informação. O jornalismo online, ele é bastante responsável por isso. O que eu falei que talvez não seja tão democrático é justamente esse processo de construção do pensamento crítico. Isso continua sendo algo que demanda muito estudo e tempo. Como tudo. E tem que ser, né, Gabriel? Tem que ser, né? Tem que ser, porque é uma coisa séria. E, de novo, a gente tá falando justamente da parte mais densa, né? E você não consegue falar sobre uma coisa tão complexa assim, lendo 2 páginas e ouvindo um podcast. A gente tem na arquitetura essa classificação de jovens arquitetos, geralmente são pessoas com menos de 45 anos. Um chefe de cozinha com 45 anos já está se aposentando. Eu acho que o jogador mais velho que jogou uma Copa do Mundo tinha, sei lá, até aquele Roger Milá, né? Foi 50 anos, mas sei lá, com 40 anos você já acabou a carreira de um esportista. O arquiteto não, você está começando. Em menos de 40 anos você construiu uma obra, acho que é uma grande vitória, assim, para a carreira. Tudo demora muito mais tempo do que a gente espera, e a parte do estudo, né, de você sentar e ficar lendo, pesquisando, indo em acervo, né, mesmo se estiver mais nesse campo da crítica, né, não da crítica historiográfica, acho que a ideia de você ir em acervos é fundamental. Eu amo essa parte da pesquisa. Quando eu vou, entro naquelas salas todas empoeiradas, cheias de mapas e coisas, é uma das partes que eu mais gosto, é justamente quando o arquiteto entra no canteiro de obras, assim, sabe? Eu acho que é um mundo, as coisas lá se realizam, assim, você acha as coisas que você está procurando. Agora, dentro dessa pergunta, né, onde está, eu não sei, eu acho que talvez essa pergunta seja muito abrangente. O que eu poderia dizer, sei lá, jovens arquitetos, estudantes que estejam ouvindo a gente, como avançar nisso? Porque eu acabei de falar que para mim é fundamental você ter um olhar teórico e prático ao mesmo tempo. Uma coisa vai sustentar a outra. A cabeça vai informar a mão e vice-versa, assim. Eu acho que isso é uma coisa que se perdeu. A arquitetura moderna tinha mais do que a gente tem hoje na arquitetura contemporânea. São raros os arquitetos que escrevem sobre arquitetura, a gente tem, mas são mais raros. E é uma pena que isso tenha se perdido no Brasil. Isso é, na minha opinião, não sei se vocês concordam comigo, mas é ainda mais raro ainda. Não sei exatamente por quê. Está se tornando mais democrático o acesso. E claro que a boa crítica, ela é acessível. Eu tenho pavor de textos que são extremamente acadêmicos. Isso foi uma grande lição que eu trouxe do jornalismo. A gente tem que falar com todo mundo. A gente tem que escrever para uma criança de 5 anos entender e gostar do texto, né? Ou que alguém leia para ela. Não é para ser elitista no produto final que a gente está produzindo. Isso é terrível. E eu acho que as grandes críticas que eu me deparei nos últimos anos são justamente muito acessíveis, divertidas para pessoas e que vão dar níveis, camadas de entendimento diferentes para quem captar isso, né? Pra quem vê. De fato, o lugar da crítica, acho que o Caio e você, Gabriel, colocaram bem essa questão, assim, o aprofundamento do conhecimento para poder, de fato, produzir essa crítica, mas o lugar dessa crítica, confesso, assim, que eu não consigo perceber, mas, assim, quando eu leio, por exemplo, um texto jornalístico que tem um componente ali mais profundo, a gente percebe fácil, assim, eu vou dar um relato, pode parecer bobo, mas, assim, a primeira vez que eu comprei a revista Piauí, há muito tempo atrás, e li um daqueles quadros que acho que, nem sei se ainda tem mais, que é o Esquina, né, que relatam assuntos cotidianos, histórias excêntricas, assim, mas com uma escrita refinada, você percebe que ali reside algo transgressor, assim, algo inovador. Então, assim, eu não sei onde é o lugar da crítica à arquitetura, mas quando a gente lê um bom texto crítico, a gente já o identifica. Pelo menos eu tenho um pouco essa sensação, não sei se é assim com vocês. Acho que sim. E tem alguns espaços também que a gente consegue ter contato com a crítica, por exemplo, exposições de arquitetura. No Brasil, infelizmente, não
não há muitas, né? Mas elas são espaços interessantes porque elas trazem justamente essas novas mídias, né? Vídeos, projeções interativas, enfim, que aproximam a arquitetura ou a discussão da arquitetura ou das cidades do grande público. Como o Rafa falou, né, esse assunto não é um assunto simples, né, e essa definição também ela não é definitiva. Mas é interessante notar que, para nossa pesquisa aqui da pauta, a gente foi procurar os textos, né, que falavam sobre crítica especificamente. Esses artigos, eles dão perspectivas muito diferentes a respeito do que é crítica, né, e a respeito da discussão sobre a crítica, né. O primeiro deles, não vou citar exatamente os textos, mas deixa eu pegar aqui. Um deles falava, né, sobre o papel da crítica a respeito da construção da cultura arquitetônica, um outro falava a respeito de como, por exemplo, essas novas redes fazem com que outros tipos de crítica ou essa democratização, como o Caio comentou, né, ela pode trazer outros insights que não sejam necessariamente somente arquitetura, né, por si só, e até um outro criticando, falando da ausência da crítica, né, e que talvez esse terceiro ponto que eu tenho mais latente, né, que eu até comentei aqui anteriormente, de que às vezes eu sinto falta de algum jornal ou alguma crítica não especializada, necessariamente, falasse de arquitetura, e acaba que nesse processo todo há uma certa banalização da ideia que o público geral tem de arquitetura, que são aqueles programas, né, de reforma, que a arquitetura que a gente costuma discutir aqui, principalmente no podcast mesmo, não abrange tanto essa arquitetura, entre aspas, comum, né, o que o público geral entende como comum. Comentando, né, que existem mais pessoas escrevendo sobre arquitetura em grandes jornais como a Folha, né, eu ainda sinto falta de você ter uma discussão de arquitetura, dessa discussão tá permeando um pouco mais outros pontos do que a gente entende como sociedade. O que eu tô falando aqui é meio uma pergunta, meio opinião, enfim, queria um pouco discutir isso, dessas novas ferramentas que a gente tem, né, que saem um pouco da mídia tradicional e vai, por exemplo, para outras mídias que basta às vezes um tom criativo para que a gente saia um pouco do lugar comum para discutir arquitetura. Se a gente for realmente pro jornalismo mais tradicional, né, jornais, televisão e tal, o editor ele vai com certeza demandar uma relevância para aquele momento para colocar uma pauta dessa. Por que é importante falar agora sobre a Lina Bo Bardi? Porque a Lina Bo Bardi comemoraria 100 anos, por exemplo, né, que foi até um artigo que eu escrevi para a Folha. Por que é importante falar sobre o Arata Isozaki? O Arata Isozaki ganhou o prêmio Pritzker. Então, assim, realmente a gente vai ficar um pouco à mercê de grandes fatos. Por isso, inclusive, eu entendo que há uma grande importância do Pritzker nisso, porque é o momento da gente colocar a discussão da arquitetura na grande mídia, um dos raros momentos, né? Ou essas efemérides, enfim, a gente tem que justificar para o editor. E o editor que tem, sei lá, um background em economia, ele tá certo de cobrar isso. Teve algumas colunas, né, por exemplo, do Guilherme Wisnik, que eram discussões, né, que eram menos relativas à pauta do dia e que foram fundamentais. Ao contrário da gastronomia, a arquitetura ela nunca achou uma linguagem sedutora a televisão. São muito raros os programas que conseguiram traduzir de uma forma interessante, né? A gastronomia tem um problema de você não ter o sabor, não ter o cheiro e tal, mas mesmo assim, acho que até uma das primeiras pessoas que fez isso foi o Jamie Oliver, né? Deram uma nova linguagem contemporânea, já existia, claro, programas de gastronomia, mas ele transformou isso numa coisa mais assim, sedutora para todo mundo e tal. E hoje você tem, né, no YouTube centenas de youtubers que têm ótimos conteúdos de gastronomia, tanto de gastronomia viagem, quanto de culinária, enfim, para cozinhar e tal, aprender a fazer uma receita e tal. É um pouco nesse caso, a qualidade é feita da quantidade, né? Um pouco isso também, né? Há uma linguagem que foi criada, por exemplo, você pega o YouTube da Paola. Paola é uma grande chefe, eu amo cozinhar, inclusive eu brinco que eu tenho um desvio ético que eu amo reality show de culinária também. A Paola, minha amiga, sim, conheço ela desde que ela chegou no Brasil, uma pessoa incrível e uma excelente chefe, fez um programa que ela faz na casa dela, super bem produzido, ela tem conteúdo de, né, ensinar as pessoas como faz coisas básicas e tal. Isso não existe na arquitetura. Isso não existe na arquitetura, nunca se conseguiu muito bem fazer. A gente tem talvez o caso mais bem sucedido, talvez no mundo, eu arriscaria dizer que é o Casa Brasileira, né? Era muito dependente dessa questão das celebridades, né? Ou foi durante um tempo, conseguiram se libertar um pouco, mas assim, eu não sou contra isso. Eu acho que a ideia é de você realmente trazer para o grande público alguma coisa que seja interessante, que
possa despertar curiosidade sobre o assunto e um entendimento mais profundo. Só uma curiosidade, um dos canais mais bem-sucedidos de arquitetura no YouTube tem 1 milhão de inscritos. Isso não é nada comparado aos outros nichos, né? Só pra te dar o dado aí. Pois é, mas você sabe que eu acho que também passa por uma questão da complexidade da produção. Eu faço filme, né? Dentro dessa minha parte da vida dupla, eu colocaria na parte da teoria. Eu sou um proto-diretor de cinema, enfim, faço alguns curtas-metragens de ficção e documentário também. E é uma coisa extremamente complicada filmar arquitetura. O último filme que eu fiz foi com uma equipe grande de um cinematografista que trabalha, inclusive, para Netflix, para seriados e tal. E eu fiquei responsável também pela parte de cinematografia de arquitetura. E eu ficava fazendo ajustes milimétricos. A equipe estava caindo no chão de dar risada, porque eles nunca viram uma coisa tão precisa, demorava horas para fazer cada tomada, porque existe uma regra, né, de como você deve enquadrar, fazer uma boa foto de arquitetura, senão fica uma porcaria, né? Senão ninguém consegue ver o espaço. Então, assim, essa complexidade da produção e quão cara ela acaba impedindo da produção do conteúdo, como a Paola faz na casa dela, de fazer uma aula e gravar em um dia. Não dá para fazer isso, infelizmente, no caso da arquitetura. Eu acho que a gente nunca conseguiu achar bem esse formato, né? A BBC tem um programa de arquitetura também interessante e tal, mas assim, sempre são coisas que começam e param e não formam linguagem audiovisual, que eu acho que seria fundamental pra gente expandir o público. Eu teria muita vontade de fazer um programa. Eu realmente mergulharia num projeto desse, mas nunca foi algo que eu consegui viabilizar. Boa minha fala, Gabriel. Vou te dar um cartão amarelo aqui. Tô brincando. Mas eu ia falar justamente sobre isso, Adilson, porque uma vez eu assisti uma fala do Bjarke Ingels presencialmente, e ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, assim, apesar de todo o espetáculo, toda aquela coisa, ele falou uma coisa que realmente ficou comigo, né? Ele disse que um edifício, qualquer edifício, ele resiste ao tempo, à quantidade de tempo que a sociedade quer que ela resista, tá? Obviamente, a gente tá falando disso considerando um tempo de democracia, não um tempo de guerra, ou não um tempo de, enfim, um imperador ou ditador vai lá e simplesmente demole aquela edificação, né? A mesma questão é verdadeira na disseminação do conteúdo. Isso dito para dizer justamente que eu também concordo que os programas de reforma, eles têm os espaços deles, eu não vejo um problema nisso. Eu acho que eles, inclusive, ajudam ao cara que não tinha absolutamente o menor conhecimento a pensar sobre algumas coisas que são realmente básicas do básicas, tipo paleta de cores, preocupação com material, etc. Apesar de que, se o Google tivesse aqui, ele ia falar que todas as casas são iguais. Enfim, eu não assisto esses programas, mas o Google sempre fala, né? As casas são todas iguais e todos os programas são iguais, né? Por outro lado também, né? Quando eu estudava lá na Politécnica, eu tive aula com o Tino Zucchi, acho que o Gabriel deve conhecer ele, e ele sempre falava assim, o cara escreveu uma crítica sobre o meu trabalho, mas não uma crítica densa, uma crítica dessas de jornal, dizendo que as minhas janelas do edifício tal foram inspiradas no Gio Ponti. Ele falava assim, não foi isso, é porque o cliente pediu que a janela fosse daquela forma, entendeu? Então também tem muitas coisas assim que a gente quer fazer com que ela seja mais floreada do que ela realmente é, e ela não precisa ser, né? Esse exemplo da gastronomia, Gabriel, para mim, ele é fundamental e ele é bem interessante, porque ele demonstra, voltando naquela fala do Bjarke Ingels que eu falei, o quanto vende ou quanto é importante para as pessoas terem essas discussões críticas, assim. E eu acho que elas são muito importantes, não com uma linguagem superior, etc. E aí, de novo, Gabriel, sensacional o que você disse. O objetivo é a gente falar de coisas importantes para a vida das pessoas, porque as cidades são importantes, os edifícios são importantes, morar com dignidade são importantes, mas de uma forma que qualquer pessoa consiga entender, né? Quando eu comecei a arquitetura, né, saindo do jornalismo, eu lembro que eu queria escrever artigos complexos e tarará. E quanto mais eu fui me aprofundando nisso, é a regra da avó, né? Se você apresenta para sua avó, ela entendeu, ótimo, missão cumprida, né? E só para finalizar isso, o Gabriel deu o exemplo da Casa Brasileira. Tem, inclusive, um canal no YouTube que eu acho interessante, obviamente não é tão denso quanto Casa Brasileira, mas chama The Local Project, que é um canal australiano. Ele tem um viés mais ou menos comercial, mas ele tem um viés bem artístico sobre casas em diferentes regiões da Austrália. Eu tive a oportunidade de morar na Austrália também, então eu conheço um pouco do território, então eles abordam questões que são importantes, região, clima, pontos específicos, cultura, história, etc. É uma coisa bem legal. O fundamental é
que a gente consiga fazer com que a nossa sociedade, não só brasileira, mas estou falando mais da sociedade brasileira, tenha acesso a coisas que são importantes para a vida dela. Por isso que eu acho que o que está acontecendo hoje, até pessoas que não tenham muito conhecimento da área estejam falando, não da melhor forma possível, mas isso já é um pouco de democratização do conhecimento, uma coisa bem interessante, né? Só queria falar que eu acho que todos esses programas que a gente está citando aqui, eles são quase heróicos, assim, eles têm uma importância grande de democratização do conhecimento da arquitetura e do urbanismo. Eles não constituem uma linguagem perene, assim, sabe? Um que veio à minha cabeça que é extremamente bem feito são os programas do André Trigueiro, né, que eram na Globo News e tal, que ele fala sobre cidades sustentáveis, mas tem uma linguagem muito jornalística. Às vezes o saber fazer, a prática não são incorporados, o conhecimento sim. Então isso foi uma coisa que a gastronomia conseguiu transcender. O gesto manual está lá incluído, quase, podemos dizer assim. Nessas linguagens da gastronomia, acho que fundamental, assim, eles são quase, como se diz assim, sinestésicos esses programas. Mas, enfim, tem esses de reforma. Então, todos os programas, eu assisto, inclusive, todos, e tenho uma admiração que isso é feito, mas eu não acho que eles tenham uma linguagem própria e condizente com as questões da arquitetura. Inclusive, esses espaços pequenos que os programas de reforma eles lidam, eles são extremamente difíceis de serem documentados, né? Eu imagino que os câmeras devem empenar muito para fazer essas tomadas. Quando você relatou seu acesso a uma sala, né, com documentos e tal, nos faz acreditar um pouco que parte da construção da crítica reside um pouco nesse passado, né? Mas que também ela tem uma faceta transgressora, né? De querer apontar novos caminhos, e eu não sei se isso também está dentro da crítica, depois a gente poderia falar um pouco isso, mas eu acho que esse papo de rede social e tal tem a ver com essa questão de transgressão. E aí vocês estão falando aí de YouTube, eu parei pra pensar assim, tudo tem no YouTube. Vocês estavam falando, eu digitei aqui, como rebocar uma parede. Pô, aí cai num vídeo aqui de um canal de uma menina, Paloma Cipriano, com 10 milhões de visualizações. Como rebocar uma parede. Assim, eu arrisco a dizer que muita coisa tá ali. Eu acho que a gente precisa fazer uma playlist. uma boa playlist desse conteúdo. Claro, tô brincando aqui, mas eu acho que esses pontos que o Gabriel levantou, dessa questão quase que estética da comunicação em arquitetura, ou é alguma coisa que a gente vai ter que largar mão, senão eu acho que a gente não entra nesse barco, sabe? Porque de fato é complexo, né? Como você relatou aí a questão da cinematografia, né? Então a gente vai, com o nosso olhar, vamos dizer assim, de um ciclo que a gente tá aqui, né, de discussão, né, de pessoas que tiveram acesso à formação em arquitetura e tal, é muito diferente da população em si, de qualquer um que consome, por exemplo, conteúdo de gastronomia, né? Então você tem vídeo de gastronomia super bem produzidos, como o da Paola, mas você também tem um cara que faz na cozinha dele lá e grava a lasanha e tem milhões de visualização, né? Também o que não significa que é o melhor, a melhor lasanha, né? O volume não necessariamente indica que se ele é bom, né? Mas a gente vive uma tensão disso, né? De visibilidade, qualidade, né? Uma dicotomia entre essas coisas. O que vocês acham disso? Vocês concordam? Pegando o gancho disso, Rafa, e voltando para o tema da crítica, né? Eu tenho certeza que no dia seguinte que foi construído o primeiro Primitive Hut, né? Um abrigo primitivo, com certeza alguém olhou no dia seguinte e pensou alguma coisa, né? O pensar a arquitetura, porque você está falando justamente da lasanha sem a questão visual e etc, né? Mas chegou o dia que a gente vai comparar a arquitetura com lasanha. Olha, na verdade tem muita lasanha por aí, né? Tem muita... Eu trouxe essa questão, mas eu também queria fazer uma distinção. Eu tenho a impressão que o que a gente tem que tomar muito cuidado também é aquela crítica que já nasce morta, aquela crítica que já nasce entregue às coisas como elas são. Sobretudo se tratando de uma coisa tão cara e tão política e tão importante quanto a arquitetura e urbanismo, é fundamental que a crítica nos leve a um outro mundo, a uma outra possibilidade de futuro e que ilumine, foi isso que eu já tinha falado, ilumine questões novas. Até voltando para essas questões dos programas sobre arquitetura e urbanismo, alguns não conseguem fazer isso, né? Eles acabam sendo o que a gente fala ideológicos, né? Eles acabam reproduzindo o mundo assim como ele é. Isso é um risco muito grande para a crítica. Isso é um risco que a gente vê, inclusive, por exemplo, em exposições de arquitetura, que elas são financiadas, por exemplo, por patrocinadores que não têm interesse que se estabeleça um olhar crítico, um olhar provocador, um olhar que seja subversivo, como o Rafa falou, sobre determinada situação. Se a crítica não faz isso, eu não tenho interesse por ela. É fundamental ela estabelecer esse olhar além, iluminando
questionando algo novo, mas que nos possibilite que a gente chegue numa outra situação, né? Por exemplo, uma situação de maior igualdade social, ou uma situação onde a gente tem uma linguagem nova, poética. Tudo bem, a gente pode até ir para um caminho menos político. Eu tenho a impressão que se ela é entreguista, né, não vale. Ela não é crítica também. Exato. Vou até, enfim, resumir a questão da lasanha, porque a gente estava falando antes da gente começar a gravar sobre o McMansion Hell. McMansion Hell é um blog que está citado num dos artigos ali do Arquidele, né, que foram juntados aí pra gente pesquisar sobre o cast, e que comecei a dar uma olhada ontem ou hoje, antes da gente começar a ver, e tem alguns pontos que são interessantíssimos, feitos de uma forma extremamente humorada, com um objetivo claro, né, e esse objetivo é valoroso, na minha opinião. Concordo contigo, Gabriel, é justamente isso. No momento em que nós estamos hoje, o meio digital e a forma relativamente descontraída, ela também tem espaço, né, não tem que ser automaticamente rechaçada ou deixada de lado, né, ela tá pegando um público que tendencialmente seria um público diferente que a gente teria dos livros ou de outras formas de a gente falar sobre arquitetura de uma forma séria, né? Quem está ouvindo a gente, vamos deixar o link ali depois, né? Eu dei uma olhada no McMansion Hell, que assim, é um objetivo muito claro, crítica sobre casas suburbanas feitas sem nenhum critério estético, focadas única e exclusivamente nessa casa ser um ativo financeiro, inclusive sem preocupação com o tempo dessas casas, porque, inclusive na fala da autora do blog, o objetivo da família ficar ali por 5, 6 anos, porque eles já vão trocar por uma outra casa maior ainda, vão, né, ganhar dinheiro com isso, Isso está transformando os subúrbios norte-americanos. Claro que daí não vamos nem entrar na seara do subúrbio, porque daí também já é um outro cast. No caso específico dessas mega casas, né, que ela chamou de McMansions, é bem interessante ver. A autora fala que o público que segue ela não são só de arquitetos, o que para mim já é uma grande vitória, né, você conseguir falar de arquitetura, uma coisa relativamente séria, para o público que não é arquiteto. Como que ela conseguiu fazer isso? Através do humor, né? São formas em que as pessoas, sejam mais acadêmicas ou não necessariamente acadêmicas, estão encontrando espaço para a gente falar de arquitetura de cidade. Né? O humor, eu acho que é uma chave bastante democrática e, apesar de que, enfim, as questões da ironia hoje em dia estão bem em queda, né? As pessoas não entendem que as coisas são irônicas, porque chegamos num nível de surrealismo que a ironia ela foi esvaziada. Tem que tomar cuidado também, eu acho, pra gente não bater em defunto, sabe? A crítica também, quando ela vai mirar numa coisa que é quase um senso comum de que aquilo não presta, e mesmo a própria pessoa que tá produzindo aquilo já nem acredita nisso. Se bater em defunto, eu acho que também é um dos cuidados aí que a gente precisa tomar quando a gente tá fazendo crítica arquitetônica. Aqui no Japão, eu dei aula na Tokyo Tech, é um Tsukamoto Lab. O Yoshikaru Tsukamoto é um dos fundadores do Ateliê Bowo, e ele se vale muito dessa questão do humor. Para mim, um dos grandes críticos, além de arquiteto, crítico de arquitetura, pesquisa absolutamente sensacional do laboratório, deu uma sorte imensa, foi um privilégio absurdo fazer parte disso. E ele tem uma investigação desde o final dos anos 90 sobre essa espécie de arquitetura popular, né? Uma arquitetura local japonesa de Tóquio, mostrando com humor isso daí, né? Uma arquitetura muitas vezes anônima. Eu lembro, inclusive, que quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu vi o livro dele, o Made in Tóquio, e aquilo foi um susto para mim, porque aquilo realmente era uma forma nova de ver arquitetura, de falar arquitetura. E essa pesquisa do Made in Tóquio amadureceu ao longo de 20 anos, então é absolutamente sensacional a pesquisa do laboratório. Para mim, um dos 2 grandes críticos de arquitetura hoje no mundo. Como que a gente pode se aproximar da produção da crítica e desenvolver esse olhar crítico? Primeira coisa, eu acho que o estudo de fatos e movimentos históricos é fundamental. Então, ler esses grandes livros, por exemplo, Arte Moderna, do Argan, tem um livro relativamente novo de um historiador crítico de arquitetura também incrível, que é o Jean-Louis Cohen, que é, né, o futuro da arquitetura depois de 1887, 89, eu não lembro o nome do livro. Esse livro sobre arquitetura moderna
moderno, acho que é fundamental para ser lido, mesmo alguns mais clássicos, aquele William Curtis Modern Architecture, acho que precisam todos ser lidos, sempre com um olhar crítico, né? Assim, acho que a leitura, ela é uma leitura que a gente tem que sempre desconfiar, isso é um treino, não acreditem em tudo que estão lendo, vão comparando um dado com outro, isso eu acho quase que central, inicial aí para essa pesquisa, para construir um olhar crítico. Ler também as grandes referências, né, históricas, esses textos tradicionais, Le Corbusier, mesmo do Frampton, Ray Koolhaas, isso também é uma matéria-prima muito básica, assim. Acho que é importante ter uma pesquisa, ter algo que você vai se aprofundar, mas é preciso ter um conhecimento geral mínimo, e daí eu acho que tem essa coisa de fugir da arquitetura. Acho que isso é um outro passo importante, sei lá, fazer uma graduação, cursos, outras coisas em outras áreas, né? Por exemplo, psicanálise você não precisa ter um diploma, mas você pode frequentar cursos de psicanálise. Para saber mais sobre marxismo, tem uma série de aulas e cursos. O próprio David Harvey tem um curso online sobre Marx, tem uma série de grupos de estudos sobre Marx que dão uma base, né? Eu me considero um marxista não ortodoxo, assim, eu sou muito crítico em relação a várias questões, sobretudo do marxismo, para ser bem sincero, mas é um belíssimo viewfinder, né? Um belíssimo escopo de visão para a gente entender o mundo. Mas são vários, né? Acho que é isso que eu estava falando. A gente pode ir para um caminho mais de direita, de um liberalismo clássico, enfim, usar a própria economia como uma forma de entender as questões da arquitetura. Eu acho que é importante dar esse passo além, assim, sabe? Eu acho que tem essa coisa de tentar construir esse repertório do que está sendo produzido hoje, que é a grande dificuldade. Eu dei uma matéria sobre crítica contemporânea na Escola da Cidade, acho que há uns 2 anos atrás. O José Lira Tavares dá uma matéria sobre crítica também na USP. E atrás dessas bibliografias, eu nem lembro se eu publiquei isso em algum lugar abertamente, o que era, mas enfim, eu posso falar quais eram os autores. A gente tem aqui no Brasil alguns bons críticos, né? Lá na PCA, eu faço parte, tem um grupo lá de 10, 15 ótimos críticos que escrevem muitas dedicações editoriais, historiográficas e tal. Sofia Tete, que é uma belíssima de arquitetura. Se não me falha a memória, ela se considera mais crítica do que historiadora, apesar de ser uma historiadora de formação, não é arquiteta de formação. Ela tem poucos livros, acho que nenhum livro publicado, tem textos publicados, mas as falas dela, quem tiver a oportunidade de ver, são sempre transformadoras. Daí chega num outro assunto, eu acho que é fundamental saber outra língua. Infelizmente, a bibliografia em português é muito escassa e vai continuar sendo. A gente pode até trabalhar para melhorar e vai sendo traduzido, mas eu acho que dentro desse processo longo de aprendizado, eu estava falando, eu sou péssimo em línguas, tá? Assim, eu tô falando isso realmente porque eu estudei minha vida inteira inglês e eu tenho dificuldade em inglês, eu sou ruim em línguas, mas eu acho que é fundamental ter um conhecimento, ao menos de leitura. O Google Translator ajuda um pouco, às vezes, mas eu acho que é fundamental ter esse conhecimento de uma outra língua. Em inglês, acho que pelo menos, assim, né? Espanhol e francês pra gente é até um pouco mais fácil de ler, mas a boa parte da bibliografia não vai ser traduzida, está em inglês, vai continuar sendo só em inglês. Acho que isso é a realidade que vai demorar muito, muito tempo para mudar, se é que em algum momento vai mudar. Eu tenho uma grande admiração por um crítico específico de arquitetura, um crítico historiador, talvez mais no campo da crítica, como eu estava falando, que é o Pier Vittorio Aureli. Meu grande nome da crítica hoje no mundo, ele é uma pessoa que consegue estabelecer uma teoria sobre a arquitetura que poucas pessoas conseguem. Eu tinha falado que o Yoshiharu Tsukamoto é uma das pessoas que eu mais admiro, mas eu acho que junto com ele o Pier Vittorio. Fiz no começo da pandemia um grupo de estudos online, gratuito, com 20 pessoas. Na verdade se inscreveram mais de 200, sei lá, mas acabaram ficando 20 pessoas, porque justamente é uma coisa chata, uma coisa difícil, ninguém falou que é fácil. A gente fez uma leitura dos textos do Pier Vittorio, foi incrível. A gente constituiu um grupo incrível de jovens pesquisadores, muitos deles estavam nas universidades, muitos deles entraram nos mestrados depois disso, que eu fiquei muito feliz com isso. O Pier Vittorio é uma boa, ótima leitura. Citei o Jean-Louis, tem a Beatriz Colomina, que também é sensacional. Essa lista é difícil de conseguir. Eu mesmo, assim, para montar minha disciplina foi meses de pesquisa.
Comecei a primeira aula, é um texto que eu não sei se vocês conhecem, chama Ricardo Daza, chama Looking for Miss. Você conhece esse texto? É quase que um livro de imagem só. Ele vê uma foto do Mies van der Rohe e ele tenta descobrir onde que o Mies estava naquele momento. E a partir disso ele vai construindo um olhar histórico sobre a obra do Mies e tal. É sensacional esse livro. Está em espanhol também. A gente meio que foi para as dicas do episódio, que a gente costuma fazer no final, mas eu queria fazer uma última pergunta para a gente fechar o nosso papo aqui, da gente tentar fazer uma roda aqui das considerações que vocês fazem a respeito disso. Né, a gente falou um pouco sobre a arquitetura e a crítica no século XXI, dessas novas ferramentas. Como vocês acham que essas novas ferramentas e esse nosso novo mundo podem contribuir para enriquecer a crítica arquitetônica de uma maneira geral? São ferramentas, né? A grande força motriz por trás da ferramenta é justamente a pessoa que faz o conteúdo, né? Volto na questão do meio. A crítica de hoje não é muito diferente da crítica de X tempos atrás. O meio é muito diferente do que há X anos atrás, né? Dito isso, entendo que, da mesma forma que existiam coisas extremamente rasas e sem nenhuma preocupação, e também coisas extremamente densas e focadas em temas específicos, isso também vai continuar existindo. Seja com a transição do impresso para o digital, hoje se fala muito da imersão digital, né? O surgimento de palavras como metaverso e coisas do tipo. Tudo isso é interessante, mas tem que ser utilizado como uma ferramenta, tem que ser pensado como uma ferramenta. Não faz o menor sentido a pessoa ter essas ferramentas se ela não tiver a preocupação, a intenção de ir atrás, de conhecer os projetos a fundo, né? E aqui eu queria até externalizar ao Gabriel a imensa admiração que eu tenho pelo estúdio MK27, que eu sei que você fez parte por um tempo, né, Gabriel? Quando eu fui estudante, foi quando começou, assim, a gente começou a ter contato com SketchUp e essas coisas, e era a época das revistas, a gente não tinha acesso a muitos projetos. Eu lembro que uma das coisas que abriu muito a minha cabeça era quando as pessoas compartilhavam os projetos do estúdio no SketchUp. Então você baixava no 3D Warehouse e eu ficava navegando os projetos para entender como eles funcionavam, entender como que assim, eu passava horas e horas e horas e horas entendendo tudo isso. Depois de muitos anos, por causa da Projetar, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que construiu um projeto feito pelo estúdio, e eu tive a oportunidade de ver esses detalhes assim em primeira pessoa, tocar nos materiais, perceber a iluminação, como é que ela era, como é que ela não era, a vegetação, enfim, todas essas coisas. Qualquer ferramenta pode, um artist, te dar isso, mas se você não tiver a boa vontade ou a intenção de ir atrás, você não vai ter essa experiência, né? Acho que experiência é uma palavra bem atual, né? Nós estamos mudando enquanto sociedade. Eu acho que a arquitetura ela é muito mais arcaica do que outras disciplinas na mudança para a tecnologia, mas ela está acontecendo inevitavelmente. Mas o mais importante, eu sempre dizia isso para os meus alunos, né? Disciplinas de projeto, etc., que o mais importante é você ter o nariz do cão farejador, né? Quem tem o nariz do cão farejador consegue ir atrás, consegue informação, consegue aquele detalhe específico, enfim. E nesses pontos de vista, eu acho que Pinterest é bem-vindo, essas coisas são bem-vindas. Para que eu acho que não é bem-vindo? É externalizando uma frustração minha. Eu não aguento mais ver uma imagem com madeira ripada na vertical dizendo projeto autoral. Não é projeto autoral. Não é projeto autoral. Teve alguém que fez isso há muito tempo antes de você. Não foi você, né? São formas diferentes de ver o momento que nós estamos passando. O mais importante para mim, a gente falou isso lá no começo do cast, e até para finalizar, eu acho que o mais importante, se a pessoa quiser fazer a crítica, se a pessoa quiser fazer projeto, independente do que ela quiser fazer, né, a nossa disciplina ela é muito ampla, é você entender a fundo, porque a arquitetura é uma coisa séria. São muitas disciplinas sérias que compõem a arquitetura. Não é à toa que nós temos uma regulação, legislação, etc., tão extensa para você fazer uma simples casa. Você tem que obedecer uma série de legislações, normas, enfim. E eu acho que é correto isso, porque é uma coisa séria, não é uma coisa banalizada, não é uma coisa banal. Repetindo, mas finalizando, a ferramenta ela é bem-vinda, ela facilita, ela te dá visualizações que talvez antes uma pessoa do interior, enfim, eu estou falando com vocês do interior do Brasil, não tem acesso, né, não consiga ter acesso a visitar muitas obras de grandes arquitetos do mundo afora. Hoje a gente tem uma plataforma que permite minimamente, para quem quiser realmente ir atrás, ter informações suficientes sobre isso, né? Você sabe
sabem que eu tenho uma visão crítica sobre eu já falei isso no outro episódio que eu participei, né? Eu não sei se foi mal entendido, eu falei até um pouco brincando. Um pouco não, é verdade. Eu tenho uma visão crítica em relação aos recursos digitais, online, internet. Claro que democratiza, claro que tem pontos absolutamente positivos em tudo isso, facilita a minha vida, facilita a vida do Caio, de todo mundo. Vocês existem como podcast, graças a isso, a informação tá chegando às pessoas também. Só que também abre a porta do inferno, né? Abre a porta do inferno, essa porta a gente não consegue mais fechar, os demônios estão saindo e acabam tomando conta de tudo. Então eu não tenho nenhuma ilusão mais em relação ao online. Eu gosto do livro, inclusive impresso, eu confio muito mais, ou não precisa ser impresso, pode ser um PDF ou pode ser um Kindle da vida, qualquer coisa do tipo, mas um livro mesmo, eu tenho muito mais confiança hoje em dia, e você tem que saber o que fazer com isso, né? Por mais que eu vá para fontes que não sejam livro, eu tenho, né, um discernimento já para saber se aquilo é bom ou não, ou pelo menos eu acho que eu tenho, né? Mas isso para pessoas que estão começando e não têm uma informação, um acesso de informação, inclusive tão qualificado, vindo de universidades e tal, é mais difícil de ter esse discernimento, ou são jovens. Então, assim, abre-se essa porta do inferno que a gente tá aí debatendo o tempo inteiro, e tem esse problema do impulsionamento, né? Então a gente vai para essas grandes empresas que ficam direcionando para conteúdos com determinadas posições políticas, estéticas e tal. Então acaba sendo quem tem mais dinheiro consegue disseminar a informação. Isso é incentivado pelas redes sociais, né? Cada vez mais. Tem um pé bem atrás, né? Assim, infelizmente, eu acho que a gente ainda não conseguiu entender um método, né? Comecei falando de método, vou acabar falando de método, de triar tudo isso. É quase que uma roleta russa e tem coisas de excelente qualidade, não há dúvida, mas tem coisas que realmente vão nos causar desinformação, né? Então, eu não sei, esse é um assunto na qual eu não domino e tenho crescentemente pensado mais sobre isso, mas me tornado mais crítico também. Também não sou tão otimista, né? Pode parecer uma contradição, né? Nós temos aqui um podcast e tudo mais, mas quando a gente pensa de fato, né, que uma nova geração entende o mundo digital como o mundo das redes sociais, né? É muito complexo, né? Porque é uma grande rede de recomendações e que você vai criando ressonância em assuntos de pouca relevância ou assuntos de informações equivocadas, né? E aí, isso que você falou do impulsionamento é tudo, né? É uma máquina que faz com que esses embates, eles fiquem rentáveis do ponto de vista de acessos, cliques, visualizações, porque tudo é monetizado nessas visualizações, né? Está sendo feita uma pesquisa, né? Que se deslocar do vídeo na vertical, né? O cérebro assimila isso quase como uma droga mesmo, assim, né? Ele gera impulsos ali elétricos e produz determinadas, né, substâncias ali que são tóxicas, assim, do ponto de vista do vício, né? Eu vejo que é um processo, né, gente? Até voltando, né? Assim, vocês estão cobertos de razão em tudo que vocês estão falando. Mas é um processo. Tenho certeza que quando saiu a imprensa gráfica, 500 e poucos anos atrás, alguém falou que também estava abrindo as portas do inferno, né? É uma coisa inevitável, assim. E eu também não sou uma pessoa, não sou um nativo digital e não utilizo, assim, extremamente. Eu estou muito mais do lado do espectro do que o Gabriel também. Por outro lado, assim, de novo, eu moro numa cidade do interior, uma cidade de 300 mil habitantes, e eu consigo perceber nitidamente um aumento na qualidade de produção arquitetônica e também do que as pessoas falam, o que as pessoas querem, etc, etc. Muito disso vem da cópia, muito disso vem da cópia, mas muita coisa não vem da cópia. Muita coisa vem de gente que buscou um conhecimento fora e que está criando coisas, alunos meus que são formados e que estão fazendo arquitetura bem legal e tal, porque conseguiram ter acesso a coisas que eles não teriam acesso anteriormente, né? Tudo tem o seu lado positivo e negativo. Não, as coisas têm dois lados. Hoje foi o que eu falei. Eu não quis também. Da outra vez eu tinha feito uma brincadeira que eu tinha sido mais radical, mas o que eu penso é isso. É claro que tem dois lados. Eu só espero que sobre alguém, né, pra depois olhar, porque a arquitetura, tudo bem, ela é relativamente inofensiva, mas a gente viu agora, né, que as redes sociais matam, né? Eu só espero que as pessoas consigam sobreviver. Do ponto de vista de toda essa discussão que a gente está tendo sobre, assim, a criação de uma cultura arquitetônica mais enraizada, que
possa atingir um público maior, mas que também tem um compromisso historiográfico, tem um compromisso com a cultura, né? A gente é uma sociedade muito brasileira, muito recente, cravada, assim, em cima de muitos conflitos, né? Tá na nossa história. Mas eu acho que esse ambiente deveria criar um movimento de resistência, assim. Eu fico muito triste quando eu vejo, às vezes, alunos que não sabem, por exemplo, fazer uma pesquisa no Google, sabe? Porque o meio se transformou apenas em algo que é recomendado e a pesquisa termina na segunda recomendação de link, sabe? Entregando aí, tá? Nós somos a geração que não tinha o Google, né? A internet pra gente é pré-Google, era Alta Vista, KD. A gente tinha que vasculhar a informação como se vasculha uma biblioteca. E hoje não, hoje tá tudo, né, algoritmizado, né, para recomendar aquilo que é pertinente para um determinado fluxo de dados, né? E não se enganem, esses fluxos de informações, eles são controlados por essas corporações. Mas a verdade é que não é fácil fazer essa pesquisa no Google. Desculpa, a gente usa isso como um exemplo, mas esse exemplo talvez ele não seja tão bom, porque talvez eu não saiba mais fazer. Estou no momento que eu já não faço mais, o Google não é um recurso para mim, entendeu? Porque eu não sei fazer também. As coisas estão tão filtradas, né, que acho que realmente é um tempo muito difícil pra gente estar tentando falar de uma coisa que é crítica, que na minha opinião passa por um processo de pensamento aprofundado sobre algo, mas realmente fazer a crítica, ela é um contramovimento de tudo isso, porque per se, sabe? Tudo bem que a gente pode qualificar essa crítica entre algumas questões, mas ela per se já é uma coisa difícil de ser realizada, porque ela tá indo contra a corrente. E assim, a gente tá indo contra um tsunami, né? Então você fica imaginando isso. Então eu acho que isso é um tsunami. E eu acho que isso tem que nos dar energia, né? Pra fazer um trabalho de formiguinha, como a gente faz aqui, tenta fazer, e também eu acho que para trabalhos, por exemplo, como o seu, tem uma preocupação na investigação arquitetônica e que também a gente possa, né, dar visibilidade cada vez mais para essas frentes aí. Assim como o Caio tem um trabalho fantástico, fez um trabalho fantástico com a Projetar, assim, formou aí uma geração de estudantes no Brasil, né, em cima dos concursos para estudantes e assim, nosso papel aqui é dar visibilidade para essas coisas que são boas, que de fato nadam aí contra o tsunami. E engraçado, né, você falou da Projetar, era uma plataforma digital, mas para fazer os editais a gente passava semanas assim pesquisando em coisas que não eram digitais, né? E muitos dos nossos editais criticavam justamente tecnologia, então Eu tenho que fazer uma conclusão onde a gente começou falando de crítica e terminou falando de TikTok. E de lasanha. E de lasanha, pois é. Não, eu acho uma baita enrascada vocês me botarem aqui por último, mas não sei se tem uma resposta para isso. Eu acho que ninguém vai ter uma fórmula de bolo. Não dá para não concordar com vocês falando da questão da internet, de como é complicado hoje mesmo com... A gente achou, né, que o acesso à informação ia ser uma bênção, mas se provou que a gente foi para um outro caminho, né, de uma facilidade, um consumo muito, como vocês falaram, né, muito filtrado, muito mastigado. E isso tudo, eu acho que meio que assim, para falar de crítica, não adianta falar de crítica sem falar de cultura. Aí falando especificamente da arquitetônica. A gente termina um papo desse, né, que se propôs a falar de crítica arquitetônica, mas a gente no fundo tá falando de cultura arquitetônica, né, de como às vezes a gente não consegue chegar onde a gente gostaria de chegar. Os estudantes de arquitetura às vezes não conseguem pesquisar, ou grande parte deles está muito pouco preocupado com outras questões a não ser de resolver o projeto, ou pequenos escritórios ter visibilidade nas redes sociais. É ser o Davi Golias, assim, né? E o mais doido é que, assim, apesar da gente estar com duras críticas, né, aos nossos meios de produção, ou como essa mensagem é colocada hoje nas redes sociais, a gente hoje está balizando a nossa vida social como as vidas das redes sociais, que é um problema, e ao mesmo tempo que a gente está aqui fazendo essa crítica que é necessária, a gente também, de alguma forma, está tentando se adaptar a esse mundo meio maluco que se tornou essa cultura de maneira geral, né? Essa cultura e essa especificidade das coisas, elas são muito pouco vistas, né? E a gente, ao mesmo tempo que critica, a gente também tenta achar nosso lugar ao sol, que não é necessariamente contraditório, mas é muito louco pensar a respeito disso, né? Só para finalizar, eu não tenho uma resposta para isso, mas eu acho que apontar uns caminhos da gente tentar um caminho nesse mundo complexo e estranho que a gente vive hoje, talvez possa fazer com que a gente discuta mais e veja que a arquitetura e a crítica arquitetônica, elas são necessárias, não só para o crescimento da gente que é arquiteto, mas também para uma discussão que pode ser saudável dentro da sociedade que a gente vive. Bom,
A gente sempre faz aqui o encerramento do episódio com as dicas que a gente faz com os convidados e com a gente também. Gabriel, eu sei que você deu várias dicas aí no meio do episódio, mas queria que você desse aí uma última dica para os nossos ouvintes. Então, eu falei várias referências, né? Porque eu acho que é impossível fazer referências a alguns críticos ou alguns textos quando a gente está falando sobre esse assunto, mas vou até tentar retomar. Um livro que eu admiro bastante é o The Possibility of an Absolute Architecture, do Pier Vittorio Aureli. É um livro de 2011, já tem 10 anos, mas eu acho que ele é bastante atual. Continuei seguindo os textos dele, tem coisas muito boas, mas esse é uma boa porta de entrada, relativamente difícil, e ele não foi, que eu saiba, nunca traduzido para o português. Mencionei alguns críticos, né, a Beatriz Colomina, a Sofia Telles, acho que todos esses são interessantes, acho que como um grande compêndio abrangente sobre a história da arquitetura, eu realmente recomendo o livro do Jean-Louis Cohen, O Futuro da Arquitetura depois de 1889, esse sim, bem traduzido para português, com uma edição excelente que a Kozak-Naim fez. Um texto que eu li esse ano que mudou minha vida, minha forma de ver a arquitetura. É um texto do Sérgio Ferro, brasileiro, radicado na França. Chama Concrete as Weapon. O texto, apesar dele ser brasileiro e morar lá na França, ele foi publicado em inglês só. Eu acho que vai ser traduzido em breve, mas é um texto muito novo, desse ano, do ano passado. O Sérgio Ferro, um cara que, enfim, admiro muito, tenho muitas críticas também, mas, enfim, a gente teve lá na PCA o grande privilégio de dar para ele um prêmio, uma pessoa fundamental aí para o pensamento crítico brasileiro, desde o primeiro ano da faculdade de estudo, os textos dele. Agora, por exemplo, esse Concrete as Weapon, que é um texto que vocês podem achar gratuitamente na internet, é um texto extremamente complicado, precisa ter uma base sobre economia, precisa ter uma base sobre marxismo, sobre movimentos sociais, é um texto muito difícil, que mostra quão complexo é estudar um texto desse, talvez nesse sentido, até um texto que é um pouco elitista como produto final, assim, mas de fato ilumina questões novas. Tentei ler esse texto junto com os estudantes japoneses, foi um desafio bem grande, assim, muito interessante. Eu acho que tem questões que estou estudando como esse texto reverbera aqui no Japão, inclusive, com as questões japonesas. E é isso, enfim, são algumas dicas. Essa lista poderia ser infinita, e, né, como eu falei, um crítico, eu não falei sobre ele, mas um crítico português chamado Jorge Figueiras, publica em português, também é dentro de Portugal, Ana Vaz Milheiro, grande crítica, tem, enfim, boas coisas sim sendo produzidas hoje. O problema é saber como a gente tem acesso a isso. Adrian Gorelick, que é um outro que eu também não citei, ele faz a abertura da versão publicada em português do Nova York Delirante, um texto incrível dele. É infinito isso, desculpa, de novo foi longo, mas realmente isso é uma lista bibliográfica que ficaria de 20, 30 minutos lendo, só para ter uma primeira... Bom que a gente já tem um banco de dicas seu aqui, Gabriel. A gente vai soltando ao longo dos episódios, né, pra gente. Caio, sua dica? É um livro chamado Supercrítico. Ele é o compêndio de 2 eventos onde se encontraram, no primeiro Eisenman e Colas e no segundo Jeffrey Kipnis e Robert Somon. Ele é justamente a junção desses encontros, um resumo, não sei se eu posso usar a palavra resumo, mas enfim, um apanhado dessas duas reuniões. Ambas aconteceram na AA em Londres, né? É muito interessante porque você vê primeiro esses 2 grandes arquitetos discutindo uma arquitetura do outro e depois os críticos então fazendo análise das obras desses 2 arquitetos. Legal. Rafa, sua dica tá aí? Tá, a minha dica vai aqui, eu comentei com vocês daquele artigo, né, sobre a questão do vício, TikTok e tal. Eu achei aqui, é um artigo da Forbes, né, Digital Crack Cocaine. O jornalista que entrevista uma pesquisadora, neurocientista, Julie Albright, e ela fala um pouco desse efeito, né, uma espécie de reforço randômico. É a mesma dependência que se tem, por exemplo, com máquina de caça-níqueis, né, que a cada movimento você espera ser retribuído de alguma forma. Aí no caso, o TikTok ver alguma coisa que te estimule e tal. E essa pesquisa, ela estende também para uma questão relacionada à percepção do tempo da nova geração que está sendo formada e moldado o seu cérebro pelas ferramentas digitais, né? Então, questões de ansiedade, questões de percepção de tempo, pensamento a longo prazo, ou seja, diametralmente oposto a tudo aquilo que a gente fala, né? Da construção de uma consciência crítica e tal, que demanda tempo, pesquisa, erros e acertos.
concertos, né? Então, eu acho que essas coisas estão meio que conectadas aí. Fica a dica desse artigo, tanto da Forbes, Digital Crack Cocaine, do John Questler. Muito bom. Bom, minha dica vai ser um pouquinho mais simples. É um canal, eu acho que inclusive já dei essa dica aqui antes, mas eu vou dar ela de novo, que é, assim, essa discussão sobre redes e cultura arquitetônica, a gente acabou indo para essas discussões. Mas é o canal no YouTube do Stuart Hicks. Ele é um arquiteto, ele é professor na Escola de Arquitetura da Universidade de Illinois, em Chicago, e ele propõe várias discussões interessantes, assim. Ele, por exemplo, ele já pegou uma casa não construída do Le Corbusier, fez um 3D e falou sobre ela, discutiu também projetos que foram demolidos. Então, é legal que ele põe um pouco do beabá que a gente discute aqui de arquitetura de maneira muito simples para discutir arquitetura. Como o Gabriel falou, é importante que você saiba inglês para falar sobre crítica, e o canal dele é inglês, né? Ele é americano. Mas vale muito a pena, assim, para quem manja um pouquinho de inglês, vale muito a pena dar uma olhada nos vídeos que ele propõe. Depois dessas dicas aqui, a gente encerra nosso papo. Deixa eu agradecer ao Gabriel. Gabriel, muito obrigado. Tá aqui de novo para conversar com a gente. Espero que você tenha gostado e volte mais vezes. Obrigado por me colocar na sem rascada de novo. Mas realmente, assim, sem brincadeira, eu não acho esse assunto simples, não. É um assunto muito controverso. Ele é polêmico. Muitas pessoas vão falar que... especialistas vão falar que as nossas visões são absurdas e não sei o quê. E o público mais leigo ou interessado vai reclamar. Enfim, eu acho que esse assunto é um pouco mais controverso do que ele parece ser inicialmente. Mas, assim, eu espero ter tentado dar pelo menos uma visão, assim, sobre esse assunto. Não sei se eu consegui, mas estou à disposição aí, quem quiser conversar mais. Acho um assunto interessante. Obrigado. A gente que agradece. Caio, obrigado de novo por você participar aqui com a gente. Galera, tamo junto. Gabriel, foi uma honra para mim dividir esse espaço contigo. Concordo contigo que não é um tema simples, mas nós temos uma coisa que também hoje é rara de se encontrar por aí, é que nós temos opinião e nós falamos a nossa opinião, né? A gente fala o que a gente pensa. Também foi um grande prazer, obrigado. Vamos apanhar junto aqui, não tô brincando. Se por vocês, ok, para mim, assim, seria sempre uma honra dividir esse espaço com o Gabriel. Gostei bastante mesmo. Acho que a discussão foi muito enriquecedora. Espero que o pessoal aí que esteja ouvindo a gente goste também, porque para nós foi muito legal. Rafa, mais um. Mais um. Brigadão aí, Gabriel, pela disposição em participar aqui, falar de um assunto que é complexo, e você que é um estudioso da área e se constrói aí diariamente como um crítico, tenho certeza que deve ser muito difícil mesmo. Pra gente que tá mais aqui no campo de dar mais leveza pra discussão, foi ótimo, né, perceber a sua visão sobre e a sua clareza, né, de categorizar esses campos, foi muito bom, acho que foi muito legal, até pra quem tá nos ouvindo e se interessa por isso, talvez possa ser um gatilho aí pra iniciar um pouco por esse caminho. E Caio, brigadão aí, mais uma vez, parceiraço, estamos em casa. Valeu, gente, muito obrigado. Então é isso, a gente volta na semana que vem com mais episódio para vocês. Até mais.